Pronto, entramos no ar. Olá, meu povo querido. Tudo bem, galera? Desculpa o atraso. A gente está 15 minutos atrasado hoje, peço que vocês me perdoem. Estamos aqui na igreja hoje para fazer uma live diferente, como eu havia anunciado a todos vocês. Eu quero agradecer a cada um de vocês que vai chegando aí conosco. A gente vai tratar hoje sobre um assunto diferente, do qual vocês não estão acostumados a ouvir, porque ninguém fala, né? E a gente está dando voz e vez para as pessoas que normalmente não têm voz e vez, né? Vocês, mulheres, né, meninos e meninas que são aí donas de casa, que são empresárias, que são mamães, mulheres, homens, certamente já passaram muitas situações difíceis nas suas vidas, certamente já viveram muitas coisas difíceis nas suas vidas. Eu costumo dizer sempre que cada um tem a sua história, né? Sempre que as pessoas contam as suas histórias, elas acham que a delas ou é a melhor ou é a pior, né? Todo mundo tem essa opinião, porém, a gente precisa ter aí a convicção no nosso coração, né, de que cada um tem a sua história. Mas existem histórias que são até difíceis de ser contadas, porque só conhece elas quem as vive. E as pessoas que vivem essas histórias, muitas vezes, não têm ninguém que as queira ouvir, nas suas dificuldades, nas suas mazelas. E muitas vezes só o nosso próprio travesseiro que conhece a nossa história. E eu trouxe aqui hoje umas meninas. Está faltando gente ainda, porque a gente está com uma dificuldade gigantesca aqui na nossa cidade de transporte, por causa da balsa, né? As pessoas estão há horas na fila esperando a balsa e aí não conseguiram chegar, tem gente preso, está vindo ainda. Então a gente esperou um pouco para minimizar, né, esse atraso. Mas daqui a pouco eu acredito que vai chegar mais alguém. Mas enquanto isso a gente vai tocando aqui com quem já chegou. Eu tenho aqui 3 meninas. Eu precisava que você desse meu telefone aqui para mim, filha, que eu não sei onde é que ele está aí. Abri ele aí para mim. Abre para mim, Lorraine, já para mim ter acesso aqui, que eu tô cego e surdo aqui, para eu poder interagir com a galera. Abre aí para mim. Eu trouxe aqui as meninas. E eu quero que elas vão se apresentar para vocês, cada uma delas, dizendo o seu nome, né, de onde vocês vêm. Eu queria que vocês dessem uma saudação aí para o nosso povo. Vamos começar por aqui, né? Pela Ju, né? Pastor, primeiramente, muito obrigada pelo convite para nós estarmos aqui. Como o senhor mesmo disse, nós temos muitas histórias, nós queremos colocar isso para todo mundo ouvir, mas muitas vezes a gente não tem voz, né? Eu me chamo Juliana Flores, sou de Londrina, no Paraná. É um privilégio esse convite, receber esse convite do pastor Sandro, né? É um privilégio estar aqui com as meninas nessa super live. Eu sou Kelly Cavalcante e estamos aí para contar nossa história, né? Como o pastor já disse, muitas histórias são individuais e não a minha, ou não a de Ju, ou não da Gi, é melhor do que ninguém, mas estamos aqui para ter essa voz e compartilhar o nosso testemunho com cada um de vocês. Boa tarde a todos, boa tarde, pastor, é uma honra estar aqui com vocês, com a Ju, com a Kelly, e vamos compartilhar nosso testemunho. Meu nome é Gisele Bianchini, né? Sou de Maringá, Paraná, e como disse, é uma honra, pastor, estar aqui com vocês, aqui em Guaratuba. Um homem de Deus, um servo do Senhor, e vamos contar nossas histórias, né? Compartilhar, porque muitas das vezes, como a Ju falou, nós somos silenciadas, mas graças a Deus estamos aqui e vamos estar testemunhando, pastor. Ju, eu quero começar com você. O tema da nossa live hoje é: por que as mulheres estão vindo para a política? O que moveu o teu coração e fez com que você saísse da tua casa, da tua família, e viesse para essa vida louca, que é a vida
de pré-candidata, né? De buscar um lugar onde a tua voz possa ser ouvida. O que motivou você? Bom, pastor, o que me motivou foi uma causa, que é a causa que eu vivo, né? O meu filho mais novo, ele tem uma síndrome muito rara e ele foi diagnosticado há 9 anos já. E por não ter tratamento, não ter remédio, nós enfrentamos o Sistema Único de Saúde, nós enfrentamos judicialização de processos, nós enfrentamos muita coisa que a maioria das famílias enfrenta, mas nós somos silenciados e não temos uma voz que fale por nós. E quando eu tive o convite de um deputado no início desse ano, logo após eu lançar o livro que eu escrevi juntamente com uma amiga, a colecionadora de milagres, contando todo esse processo que nós passamos, eu tive o convite e eu pensei, se eu não ocupar aquela cadeira, uma outra pessoa vai ocupar. Então, como eu vivo por uma causa, eu defendo uma causa, eu creio que eu tenho propriedade para falar sobre isso. Foi por isso que eu me coloquei à disposição para estar representando as mulheres. Legal. Mana, agora é a sua vez. Me diz por que você saiu do conforto da tua casa para tentar buscar aí uma posição no mundo político. A minha causa é também o meu filho, Pedro Gabriel. Ele nasceu com a mielomeningocele, que é uma má formação no tubo neural, danificando toda a sua parte inferior, a sua bexiga, intestino, hidrocefalia e, enfim, várias sequelas que essa má formação proporciona. E diante de tudo isso que nós buscamos de qualidade de vida, atendimentos, né, que a gente não encontra, eu me vi nessa posição de ser voz dessas mães, né, de levar à frente esses nãos, porque os não nós já temos, mas a gente precisa ter representatividade, nós precisamos ser voz dessas famílias, a gente trazer qualidade de vida para as nossas crianças, para as pessoas com deficiência. Então, por isso que eu me disponibilizei a minha vida, sair do conforto da minha casa, como o pastor bem falou, deixar muitas das vezes ele em casa com o pai, a outra minha filha, Maria Letícia, para buscar, para servir e cuidar de pessoas. Isso que me motiva a lutar por essas mães atípicas, assim como eu, essas dificuldades que eu mesmo tenho, como elas. Então, eu quero ser a representante e voz dessas mulheres. Legal. Mana. Pastor, então nós passamos por diversos hospitais também com a nossa filha do meio, Ana Beatriz. Ela foi diagnosticada com 3 tumores malignos, foi desenganada pela medicina e nós vimos ali, presenciamos o estado que está o SUS, o estado que está o nosso Paraná, Saúde Pública. Então, diante disso, de várias outras coisas, também por ser mãe de 3 meninas, sou contra a ideologia de gêneros, contra o aborto, contra a liberação das drogas e defendo a família e os valores cristãos. Por isso eu me posicionei, como a Ju falou, a cadeira está vazia. Se eu não me posicionar, se eu não me levantar, o ímpio vai se assentar e vai aprovar projetos de leis que são contra a família brasileira. E isso nós não podemos aceitar, pastor. Nós, como mulheres, precisamos de ter maior representatividade na Assembleia Legislativa do Paraná. Hoje, somente 3 mulheres ocupam a cadeira. Então, nós somos sensíveis, somos mães, somos guerreiras, corajosas. Vamos estar defendendo as mulheres, as crianças. Pastor, inclusive, a violência doméstica e familiar contra a mulher, ela aumentou muito na pandemia. A Lei 11.340 de 2006 é uma lei que, na prática, não funciona. Então, as mulheres são vítimas de violência, elas ficam acuadas, elas não querem fazer o boletim de ocorrência e acabam sendo vítimas e indo até para a morte, né? Por quê? Porque elas não têm para quem recorrer. A lei não funciona, pastor. Precisa de ter uma política pública voltada para as mulheres, para as crianças, para a nossa saúde do Paraná, mais hospitais capacitados, dando uma ajuda psicológica para essa mãe, porque eu vi, pastor, mãe chorando ali do nosso lado, o meu esposo ali com minha filha para fazer a cirurgia, também o médico não garantia a cirurgia dela, a outra mãe, com um menino de 2 anos com tumor no cérebro, e ela assinando um termo de responsabilidade para dar a casa dela, porque ela não queria perder a vida do filho. Então, a gente viu que, assim, tantos recursos que vêm, pastor, por que não pode ajudar essas mães?
É muitas crianças com câncer no Paraná, no Brasil todo. Então, assim, precisa de uma ajuda urgente, pastor. Legal. Eu não consigo imaginar, né, o que vocês passaram, porque é fácil para quem nunca viveu alguma coisa dizer, nossa, coitada, né, coitada, nossa, nossa, eu estou compadecido, mas isso não é suficiente, né? Então a gente vive num tempo em que nós precisamos lutar por aquilo que nós acreditamos. Eu acredito que cada um de nós faz a sua parte. Eu faço a minha parte. Eu luto pelo que eu acredito. Né? Fácil não é. O não nós já temos. Né? Mas se nós não tivermos essa representatividade e se nós não tivermos mulheres, né, mulheres que tenham a coragem de romper esses paradigmas, né, de romper esse machismo cultural, né? Vamos colocar assim, porque o Brasil tem isso, acho que não é só no Brasil, é uma coisa do mundo inteiro, esse machismo cultural. E eu não estou falando de feminismo, não estou falando disso. Eu estou falando de a mãe, né, a mãe, tomar uma posição para que a sua voz possa ser ouvida. Eu acho extraordinária a posição de vocês. A gente se conheceu ali em Brasília, né, que eu conheci vocês, porque num evento lá com a nossa ministra Damares, né, vocês todas têm como sua deputada federal, sua candidata, a pastora Patrícia, né, todas vocês são juntas, então, um time, como senadora, né, a Aline, né, então aqui todo mundo é um time e a gente está junto, todo mundo, porque nós acreditamos nisso, e eu tô aqui vendo muitas mulheres aqui, né, que estão falando, nossa, que time abençoado, que povo legal, que coisa bacana, né, e que se todo mundo fosse unido, as coisas seriam muito melhores. Então, eu vou fazer uma pergunta simples, eu quero uma resposta simples de cada uma de vocês. Nas dificuldades que vocês enfrentaram no tratamento dos seus filhos, quando você bate no hospital, o hospital se aproveita da situação para tirar o que você tem? Olha, pastor, é complicado. É uma situação bem delicada, uma situação de extrema urgência, e os pais não pensam muito, né? Eles querem resolver o problema do filho. Então, é uma situação delicada. Por isso que tem que ter uma política pública voltada, né, para estar aumentando a capacidade dos hospitais com leitos, né, com aparelhos. Então, a gente vê os desvios, né? A corrupção é tão grande que não, mas deixa... não foi nesse sentido que eu fiz a pergunta. Não é nesse sentido da corrupção, não é isso que eu estou falando. Tá. Eu estou falando aqui o seguinte, tem determinadas coisas que o SUS não faz. Sim. Ponto. Quando você vai no particular, Ju, fala para mim. Quando você chega lá e você sabe que o SUS não faz. Aí o hospital vê a tua situação e como é que é? Pastor, no caso do meu filho, a gente precisou fazer um sequenciamento de exoma nele. E nós não tínhamos condição e o SUS não fazia. Quanto custava? Na época, R$10 mil. 10 mil Esse reais. sequenciamento que foi um que não foi o mais top, digamos assim, né? Era um intermediário. E nós judicializamos, porque pelo SUS não existia isso. Mas eu vejo que além dessa questão financeira que abrange o SUS, plano de saúde, nós temos um problema de capacitação de profissionais. Então eu vejo que principalmente no SUS, mas na rede privada também tem muito disso, mas principalmente no SUS, eles não estão capacitados com as doenças raras. No meu caso, era só conhecido o caso do Isaac, dessa mutação específica. Ele não pode ficar doente por vírus, porque lesiona o cérebro. Então, meu filho já morreu 3 vezes. Puxa. Eu fui estudar por conta, porque, assim, pela literatura não tinha. Então, eu ando com uma carta de emergência dentro da minha carteira, falando, se tiver esse sintoma e esse sintoma, entre com tais medicamentos. Quando ele teve a terceira crise em 2018, eu cheguei para a médica do hospital, era do plano de saúde, e ela demorou 10 horas para me ouvir. Então, eu falava, doutora, ele está tendo uma crise. Ela falava assim, não, mãezinha, é Guillain-Barré. Vamos fazer isso, doutora, pelo amor de Deus. Eu sei o que meu filho está tendo. Então, assim, ela demorou 10 horas para me ouvir.
Então, eu creio que esse ego médico e a falta de capacitação atrasa muita coisa que talvez poderia ser minimizado o estrago se eles ouvissem os pais, se eles se capacitassem mais. Você está dizendo, então, que falta para a medicina brasileira uma cartilha de comportamento? Pode ser que sim. Eles não são obrigados a saber tudo, mas eles têm que se dispor a pelo menos tentar entender. Escutar as mães, Irmã, exatamente. Você acha que em qualquer profissão, quando você não entende, você chama quem entende? Sim, Concorda comigo? concordo. Eu falo isso sempre. Se você vai numa oficina levar o teu carro e o cara fala, cara, eu não entendo esse carro, você tem que levar em tal lugar que aquele cara lá manja. Sim, a gente está simplificando porque eu quero que todo mundo entenda o que nós estamos falando. A falta de humildade dos médicos, né? Porque o médico ele tem que ser humilde. Quando ele não entende, ele tem que falar, cara, eu não sei o que é. Traz o atraso do diagnóstico, e a gente sabe que isso traz um mal terrível para as crianças. Você acha que isso acontece? Completamente. Isso aí falta a humildade dos médicos, sim. Até mesmo essa questão que nós estamos com nossos filhos 24 horas por dia. Nós entendemos cada piscar de olhos deles. O médico está ali porque estudou, é uma autoridade, e nós devemos sim respeito, mas eu acredito que se o médico ele não entende da determinada patologia, deficiência, eles indiquem outros que entendam, olha, eu não entendo, mas o exemplo que o senhor falou do mecânico é fundamental. Eu não entendo do freio do teu carro, vai em tal oficina que aquele cara entende. O médico poderia fazer isso. Pergunta. Por que não existe uma lei que obrigue o médico a fazer isso? Porque nunca teve mulheres, como diz na minha terra, arrochada, arretada para fazer. Então, estamos nos disponibilizando. Eu, particularmente, estou me disponibilizando para fazer o que tem que ser feito. Que legal. E eu entendo, porque eu sou mãe. Eu sei que quando a gente chega no hospital, que o SUS não cobre determinada procedimento para os nossos filhos, nós precisamos o quê? Entrar judicialmente. Né? Judicialmente, porque o SUS não proporciona. Então, o plano não está no rol. E agora, com tudo isso que está acontecendo, com o rol taxativo, nós ficamos desesperadas. Então, quem vai lutar por essas mães? Se a gente não se levantar. O pastor, inclusive, a minha filha, ela fez xixi com sangue, né? E daí nós corremos para o hospital. Olha, para você ter uma ideia, pastor, ela ficou uma semana internada, eles só colhiam o sangue, não falou para mim e para o meu esposo que ela estava correndo risco de vida, né? Só abriu para visitação para todos os familiares verem. E só recolhia o sangue dela, né? Daí, o que aconteceu, pastor? Chegou primeiro que deveria ter sido feito. Então, a gente vê essa carência, pastor. Parece que a falta de capacitação, realmente... Todo mundo que está aqui é cristão, vocês já sabem disso, né? E o Volmir, apesar de que a irmã também é advogada, o Volmir tem como profissão, ele é advogado. Então, a pergunta que eu quero trazer para você é o seguinte. Você acha que essas leis que protegem estas pessoas, elas não são feitas por quê? Pastor, nós temos leis boas. Também existe uma carência, uma previsão, temos que ampliar isso. Mas o que falta é uma efetividade, é o cumprimento da lei, né? Quando nós ouvimos cada um na sua especialidade, na sua demanda, nós ampliamos aí, tivemos algumas participações de enfrentamentos que nós temos, visão monocular, questão do autismo, o próprio outubro rosa, né, o câncer de mama, mas o que falta é efetividade. Nós temos bons profissionais, nós conhecemos também os hospitais de Curitiba, a rede hospitalar, a infraestrutura é boa, o SUS é o melhor plano que tem, é o melhor sistema de saúde do mundo. Se ele funcionar redondinho, com mão de obra, servidores e recursos, transferência de recursos para os municípios, ele funciona. Terá um bom atendimento. Deixa eu fazer uma pergunta para você. A gente encontra aqui em alguns municípios, inclusive no nosso que é pequeno, a falta de um equipamento básico que é o mamógrafo. Né? Eu acho que não deve ser uma coisa muito
cara. Se o irmão Irã estiver aqui na live, ele pode dizer para nós, porque ele vende esse equipamento, quanto custa isso. Mas eu acredito que não deva ser um absurdo. E a maioria dos municípios não tem esse equipamento porque eles alegam que é difícil de manter, essa coisa toda e tal. E a gente sabe hoje na medicina que o que salva as pessoas é o diagnóstico precoce. Então, a pergunta para todos vocês, mas vou começar com você que está com o microfone aqui. Falta recurso para comprar esses mamógrafos nos municípios? Eu entendo que não, pastor. Existe, sim, recurso. É só ter uma boa gestão, mas não é só isso. Quando você traz o equipamento, você tem que ter todo um sistema, vai ter que ter a pessoa que está operando o equipamento, tem que ter um médico, é toda uma equipe. É igual quando você fala em ter uma UTI no hospital, no município. Você tem que ter no mínimo 12 profissionais trabalhando. Aí tem todo o custo disso também. É toda a logística. Né? Então, às vezes, para o município, é muito mais fácil, cômodo, encaminhar para o hospital mais próximo, ao hospital regional, e de repente ele se livra, né? Se livra um pouco, se isenta um pouco dessa... Você está dizendo que é mais barato comprar van do que o mamógrafo? Mais ou menos isso. E além de capitalizar politicamente, vamos falar a verdade, né? Entendeu? Os prefeitos vão ficar bravos conosco, mas a gente mas está é tratando... a realidade. Mas é a realidade hoje, né? É a realidade hoje, né? Juju, você na tua visão, eu sei que vocês três, né? Vocês têm uma visão um pouco mais direcionada, vou colocar assim, em função dos problemas que vocês vivem. Mas quando a gente fala de saúde pública, o Vomir falou uma coisa muito legal e é muito importante a gente salientar isso. Nós temos o maior e melhor sistema de saúde pública do mundo. Ninguém tem um igual ao nosso. Isso é uma coisa da qual nós, como brasileiros, deveríamos nos orgulhar. Tem muita gente que reclama, né? E com razão. Tem alguns estados até, onde a gente vê filas gigantescas, hospitais com um monte de problema, com má gestão, mas é por causa da corrupção. A gente sabe disso. Mas, enfim, quando o governador é honesto, o prefeito é honesto, funciona muito bem, ele é uma bênção. Ele é uma bênção. Basta você ir para qualquer país daqui de fora e se você ficar doente, você morre e ninguém larga na rua. Né? Largado na rua. É uma coisa, na China até, seria cômico se não fosse trágico, as pessoas quando estão doentes, eu não sei se vocês sabem, eles esperam o carro passar e se jogam na frente. Porque daí o cara atropelou ele, o cara é obrigado a pagar a despesa do hospital. E aí quando ele dá a entrada, o que ele tiver, o hospital tem que... Então, existem muitos vídeos, né? A gente vê muitos vídeos, onde os motoristas tomam o maior cuidado para não atropelar ninguém. Quando o cara se joga, ele freia, dá ré, sai e até brigam às vezes para não atropelar os caras. Então, o nosso sistema é bom. O Volmir disse que existem leis, o que falta é as leis serem cumpridas. E eu acho que essa é uma grande dificuldade que a gente tem no nosso país. A gente tem muita lei, eu concordo com isso. Porém, o que a gente vê hoje são leis brandas. Nós estamos falando aqui de erro de diagnóstico, por exemplo. O médico errou o diagnóstico e a criança morreu. E ele simplesmente não é responsabilizado. Isso é verdade, Ju? Eu acho que deveria sim ser responsabilizado, porque ele está se isentando de algo que ele poderia fazer. Eu vi muita negligência. O meu filho mesmo, quando ele teve a segunda crise em 2014... nós não sabíamos ainda que era uma doença genética nem rara, porque o primeiro diagnóstico foi errado. E eu vi que algo estava errado com ele e levei ele para o pronto-socorro do hospital. E quando eu cheguei lá, uma enfermeira veio e falou: mãe, eu vou colocar ele ali no berço. E ele estava tendo espasmos, estava ficando todo duro. E ela pegou e falou: eu vou precisar colocá-lo no oxigênio, porque ele está com dificuldade de respirar. Isso passou 1 hora, uma enfermeira da UTI viu que eu estava lá, lembrou de mim do ano anterior e falou: o que você está fazendo aqui? Eu falei: eu não sei, meu filho está aqui, está acontecendo alguma coisa errada. Ela falou assim: eu vou lá ver o teu filho. E ela foi no pronto-socorro. Eu só vi ela saindo com meu filho embaixo do braço e com o aparelho de oxigênio debaixo do braço, porque o oxigênio não estava ligado na tomada. Então, assim, o meu filho ficou mais de 1 hora sem o oxigênio estar ligado na tomada.
e a sequela não foi maior por conta de milagre. Mas quem que se responsabiliza por isso? Eu teria inúmeros casos, pastor, para falar para você de negligência médica, do que a gente estava conversando anteriormente, que o profissional não escuta a mãe. De válvula de hidrocefalia, que a menina estava reclamando de dor de cabeça, o médico falou que era virose, não pediu uma ressonância, não pediu uma tomografia, a válvula saiu do lugar e a criança é vegetativa até hoje. Então, eu acho sim que deveria haver lei que realmente responsabilizasse dentro de cada caso e de cada atitude de cada médico. Exatamente. Minha irmã, ainda dentro da mesma pergunta, essa falta de efetividade da lei, do cumprimento da lei, faz com que o profissional de medicina não tenha muita atenção no que faz? Sim, isenta sempre, né? Que não vai ser cumprido a lei, né? Então, a gente vê, sim, essas negligências em consulta, em uma ultra, como foi o meu caso. Quando eu fui fazer a minha ultra de 5 meses, que é a morfológica, a médica me deu um diagnóstico totalmente errado. Ela disse que meu filho ia ser vegetativo, não ia me reconhecer como mãe, não ia falar, não ia segurar o pescoço. Como é que uma médica lança isso para uma mãe que uma ultra, a gente vai ver o nosso bebê, pastor? É um momento de muita alegria. E quando a gente recebe um diagnóstico desse, a gente entra num luto profundo. E os médicos, eles não estão preparados. A maioria deles, claro, não são todos. Mas é um momento muito difícil. Então, se as leis, elas não são cumpridas como deveria, eles ficam isentos sempre, né? Então, pensando também sempre nisso, existe 4 projetos de leis que foi desenvolvido por mim e pelo meu esposo. Levei essas leis para a Câmara Municipal de Curitiba, a deputada Aline teve o conhecimento, levou para Brasília, então são 4 projetos de leis nossos, desenvolvido pela nossa falta, porque o meu filho não teve esse privilégio, e nós hoje levamos essa informação, esses projetos de lei adiante, para que todas as pessoas de todo o Brasil sejam beneficiadas. Então, essas leis, elas têm que ser cumpridas. Irmã, dentro da mesma pergunta, como cada uma de vocês tem uma visão diferente, as respostas estão sendo aí, né, diversas, e isso é muito legal. Você é advogada, né, por profissão, entende também de lei, assim como vou. E eu queria perguntar para você o seguinte, as pessoas só vão entender, os médicos, a gente está falando aqui de medicina, né? Só vão entender a necessidade das pessoas quando começar a doer no seu bolso? Com certeza, pastor. Até pegando um ganchinho das meninas, porque só contando um detalhezinho da minha filha. Nós levamos ela em consulta, porque com 3 aninhos ela não queria ir para a escola, ficava cansadinha. E a médica, nós levávamos ela no consultório, a médica receitava remédio de verme. A barriguinha dela, eu falei, mas doutora, a barriguinha dela está muito grande. E ela não está querendo ir na escola, fica chorando. Era o sintoma do câncer. E aí, em vez de pedir um ultrassom, que é coisa simples, pastor, não foi pedido. Eu falei, doutor, mas era não é... plano de saúde ou SUS? Era plano de saúde, sim. Mas não pediu, eu falei Mas para... o médico, ele não pede porque o plano de saúde embarreira ele muitas vezes, Também, né? também. Isso acontece, né? Acontece também, mas assim, eu achei como a barriguinha dela estava muito grande, daí falar que é verme, assim, né? A gente ficou assustado. Daí quando já estava grande, já com 10 centímetros, já tinha dado metástase, já tinha sido desenganada pela medicina, fez xixi com sangue, daí correu, fez ultrassom, era câncer. Aí veio caiu o nosso chão, nós entramos no Vale da Sombra da Morte, do Salmos 23, mas em Lucas 1,37 está escrito que nada é impossível para Deus. E o Deus que nós servimos, o médico dos médicos, fez um milagre sobrenatural. Hoje ela está aqui para a honra e glória Graças do Senhor, a com Deus. 12 anos de idade. Amém, Que pastor. bom. Chegou aqui a nossa mais atrasada convidada, a Peço perdão, a Mira. pastor. Seja A fila bem-vinda. do ferryboat estava gigantesca. Eu tive que descer do carro. Eu falei para as vim gurias. a pé. Vocês também? Também. A pé, né? O Também. ferryboat lá Atenção, governador Ratinho, Ministério Público Federal. Olha aqui o que você está fazendo conosco aí, governador. Pelo amor, hein? Pô, essa balsa aí, só Jesus, ajuda nós aí, né?
Tudo as gurias atrasadas, tiver assalto, tudo bonitona, tiveram que descer do carro, vir andando para atravessar a balsa. Né? Por favor, né? Se compadeçam de nós, em Ministério Público, que, né? Por favor, gente, ajuda a gente aí, né? Tudo bem. Mira, seja bem-vinda, é um prazer ter você aqui. Pastor. Você é uma pessoa, eu acredito que de todos aqui é que tem mais notoriedade, porque você comandou o jornal aqui do Paraná durante muitos anos, todo mundo se acostumou a ver você dentro da sua casa. Né? Eu conheci você também lá em Brasília, achei você uma pessoa extraordinária, como as meninas também, né? Fiquei muito feliz em ter conhecido você e estou muito feliz de vocês estarem aqui. E você como profissional, como jornalista, como imprensa, eu quero fazer uma pergunta um pouco mais específica para você com relação ao fato que as meninas aqui passaram pelo descaso. Eu acho que não está errada, a palavra descaso não está errada. Você acha que os nossos hospitais, os planos de saúde, o SUS, os profissionais todos, isso tudo acontece, porque aqui no Brasil existe uma terminologia jurídica, me ajuda se eu estiver errado, que eles falam que a indenização não pode deixar o indenizado rico, como acontece nos Estados Unidos. Né? Então, são indenizações pífias. E eu pergunto para você, você acha que é justo pagar 20 mil reais de indenização por ter matado alguém num erro médico? Óbvio que não. Não há dinheiro no mundo que pague isso. Só que, na minha opinião, eu entendo que existe um sistema com falhas de todos os lados. Primeiramente, nós temos que reconhecer que o Brasil tem o melhor sistema de saúde pública do mundo. Um país continental que dá conta de oferecer saúde gratuita para uma população inteira. Então, ótimo, isso é um ponto a ser considerado. Agora, existe outro ponto a ser considerado, muito importante, pastor e colegas que estão aqui, que é o estresse gigantesco hoje que permeia todo o sistema de saúde. Para vocês terem uma ideia, isso a gente nem fala na televisão, mas ontem mesmo eu recebi uma foto no meu WhatsApp da família de um jovem da minha cidade, no interior, que tinha tirado a própria vida, médico, recém-formado, e eu tenho outros filhos de amigas médicas que relatam a pressão, o desespero, a falta de estrutura, a necessidade de atender a todos e não dão conta. Então, se a gente for pensar, dói muito para os pacientes. Eu, com minha irmã, no início desse ano, eu fugi de um hospital, porque a gente foi para a emergência, ela estava passando mal, e eu já tinha esperado, nós tínhamos esperado 3 horas, e ninguém chegava. Aí eu comecei a me exaltar, colocaram numa maca, e nós esperando mais 1 hora. Aí eu levantei e falei, vamos embora daqui. Não pode sair, a senhora não pode sair sem ser atendida. Falei, vamos fugir. E a gente fugiu e foi procurar socorro em outro lugar. Então, o que eu quero dizer? Que existe um contexto geral de um sistema que tem tudo para ser bom, tem corrupção nesse meio, né, entre a verba que é liberada e o que de fato chega de apoio à população, mas existem também um grupo de profissionais médicos esforçados que tentam dar conta de tudo isso. Então, a gente deve discutir. A gente viu agora, pastor, na Covid, todas as políticas públicas, aqui no Paraná, por exemplo, que eu estava participando, vários projetos, os recursos foram contingenciados para a saúde, porque havia uma urgência, e todos perceberam essa urgência. Então, a gente sabe operar, a gente sabe intervir, mas precisa funcionar melhor o sistema, e não há o que pague uma vida. Tá, deixa eu retificar a pergunta, eu quero que você já comece me respondendo. Você chegou por último, os últimos são sempre os primeiros, você vai começar de você, vai vir para cá. Eu desci aquela via, gente, que vai para o TR correndo, porque o carro você está lá no de fim verde e do branco, mundo. hoje você está de palmeirense, então eu vou... Você não, estou brasileira, ó. Está de verde e branco, você está de palmeirense, hoje você vai ter a honra aqui comigo. Está com a cor do meu time. A gente teve, você falou aí, a gente não pode falar o nome dessa enfermidade, aí a gente fala sarampo aqui, né? Sim. Então a gente troca aquela por sarampo. E a gente troca aquele negócio por aspirina, né? Então sarampo ou aspirina, tá. Porque senão o YouTube derruba a nossa live. Eu falei, acho que falei. Mas tá bom, não tem problema, foi um lapso, tá bom. No tempo da pandemia do sarampo que a gente passou aí, que foi muito triste, todo mundo perdeu muita gente morreu, tivemos muitos amigos, né, que morreram de sarampo aí, essa desgraça. A gente teve um embate de ideias no campo político.
que é triste, né? Eu acho triste. E a gente com o nosso prefeito, vamos falar do nosso prefeito de Curitiba? Eu me lembro como se fosse hoje, ele falando, porque a gente sabe que o prefeito de Curitiba detesta o Bolsonaro, a gente sabe disso. Se vocês não sabem, saibam, né? Detesta o Bolsonaro, a gente sabe que o secretário de saúde do nosso governador é petista, né? A gente teve uma série de problemas no Paraná por causa disso, política enfiada no meio da saúde. É horroroso isso, né? Inclusive médicos que brigaram com os caras para poder medicar seus pacientes de acordo com o que eles achavam que era melhor. A gente viu isso, a gente viu muito isso. Mas tem uma coisa que toda vez que eu penso no sarampo e na epidemia de sarampo que a gente viveu, é uma coisa que permeia a minha mente e não sai, que é o Rafael Greca, né? O Rafael Greca, né? Falando assim, porque ele fala assim, a boca dele de caçapa, assim que ele fala, né? E eu falo do Greco, eu lembro do Alborguete, você lembra do Alborguete? Mostrando aquele cara andando na Rua 15, dizendo, você sabe quem é esse negão andando na Rua 15? Eu vou falar quem é o namorado dele, né? Eu lembro do Greco, eu lembro dessas coisas. E aí o Rafael Greca dizendo assim, por que fica falando desse remédio de bicha? Não é bicha, né? Atividade sexual, não. Bicha é aquele bicho que sai, né? Lombriga, ele estava falando, né? Verme, lombriga. É pobre falar lombriga, né? Verme é coisa mais chique, vocês que são mais chiques. A gente fala lombriga, né? Lombriga, né? Bicha. A gente fala, tá com bicha, né? Tinha até uma catiça, né? Um negócio que você cortava um fio branco, assim, você pegava um copo d'água, colocava na frente da criança, daí soltava aqueles fios. Se boiasse, era bicha. Se afundasse, não era, né? Vocês lembram desse? Não fazia para saber se a criança tinha bicha ou não, né? E aí ele falava assim, eu não vou dar esse remédio para bicha, para as pessoas, né? E hoje, depois de tudo isso, a gente viu que o que salvou todo mundo foi o remédio para bicha, né? Quem tomou, salvou, quem não tomou, infelizmente, morreu. Por que eu estou fazendo esse comentário para entrar na pergunta? A gente está falando sobre responsabilidade, sobre ação e responsabilidade. Quando o nosso país, os nossos tribunais, a nossa justiça vai começar a responsabilizar as pessoas pelas suas ações, pelos seus pensamentos? Eu não estou querendo aqui criar uma ditadura, e não, mas eu estou falando no sentido prático da coisa. Quando você acha que nós vamos conseguir fazer leis, mais uma vez eu vou falar de fazer leis, eu sei que o Vomir já falou que a gente tem um monte de lei, mas tem muita lei inútil, né? Eu não sei se vocês são a favor, mas eu acho que nós precisamos de uma reforma urgente da nossa Constituição. Urgente. Precisamos de uma reforma urgente da nossa Constituição. E a pergunta é em cima disso. Você acha, Mira, que nós, no Brasil, precisamos mesmo desta reforma na Constituição? Nós precisamos mudar as leis ou o que tem aí tá bom? Não, não está bom, não. Imagina, nós temos a maior Constituição. Se a gente olhar para a Constituição dos Estados Unidos, né, que é um espelho para nós, né? E aí a gente vê a complexidade que é. Agora, o que é mais grave que eu acho, pessoal, é que essa nossa Constituição tão complexa, ela também permite todos os recursos, processos, as coisas não andam, porque há uma série de avaliações possíveis, e é o que a gente está vendo agora, não é? Com o ativismo judicial, tudo está ligado também com essa questão da nossa Constituição tão complexa. Então, sim, tem leis que não funcionam, sim, tem leis que precisam ser aprovadas, como, por exemplo, 10 projetos de lei que estão parados na Assembleia Legislativa do Paraná, que falam sobre banheiro unissex, que falam sobre ideologia nas escolas, projetos importantíssimos que não vão para frente. Precisamos, sim, de uma reforma e precisamos de pessoas corretas e preparadas decidindo quais são as leis que a população vai seguir. Legal. Por favor, quero a tua opinião a respeito. Pastor, não estou no muro, estou bem posicionado. Tá bom, manda bala. Pastor, começando pela remédio das bichas, aspirina, vamos falar assim, e o sarampo, eu pude vivenciar isso durante o mandato, porque lá em Curitiba, porque eu estava na presidência da Comissão de Saúde e fui presidente do Comitê do Enfrentamento ao Sarampo, tá?
E ali nós visitamos, acompanhei de perto os hospitais que atendiam, a rede pública, conveniada, tinha bons profissionais trabalhando, e até em excesso da jornada, da carga horária. Isso eu constatei. Mas, por outro lado, eu presenciei, por exemplo, chegou ao nosso conhecimento, de médico, que ele mesmo, quando ele foi contratado, ele assinou um termo dizendo que não tinha nenhuma doença, nada, nenhuma objeção para exercer a profissão naquela unidade de saúde, no hospital. Quando começou o desenrolar, né? Quando o negócio começou a ficar feio? Ele mesmo fez um atestado que ele tinha uma doença tal e não poderia trabalhar, e vazou do hospital. Não foi só médico, tivemos outras categorias também. Isso é lamentável. Então, eu entendo, temos bons médicos que eu conheço, mas nós temos também profissionais que estão faltando com o compromisso e, inclusive, com a humanização. O juramento que humanização, né? Então, existe realmente a visão do ganhar dinheiro. Infelizmente, essa é a realidade. Não são todos, existe essa realidade. Em relação ao medicamento, eu, por exemplo, eu tomei esse medicamento. A minha esposa tomou esse medicamento bem no início, precisou. E eu falei, bom, na dúvida, ninguém tinha razão, ninguém sabia. Pro réu. Isso é empírico, indúbio pro réu, né? Isso é empírico, fazer mal também não vai. E o que eu percebi? Que realmente foi uma politização. É político que não entende bolhufa nenhuma, muitas vezes nem sabe o que está fazendo lá na cadeira onde ele está, ele querendo falar de medicamento, de remédio, se funciona ou não funciona. E aí eu olhava cientistas, médicos, se posicionando e falando mal do médico, o político falando mal do médico. Eu acho que não era a área do político isso, né? Gente, vamos escutar, o médico tem autonomia, ele que receita o que ele acha melhor, ele, cada um na sua praia, digamos assim. Em relação à Constituição, entendo sim que tem que ter uma atualização, uma reforma. O Código Penal está muito ultrapassado. Nós temos, assim, penalização para médico, responsabilização médica, tem desembargadores, tem livros aí, muitos bons. Conheço, inclusive, o pessoal da ética, do CRM, existe atuação, mas eu acredito que é falho. Tem que atualizar a legislação. Em relação à Constituição, por que nós temos que atualizar? Quando você começa lá no início a estudar o direito, uma das fontes do direito são os costumes, que é o direito consuetudinário. Então, a sociedade ela vai mudando, vai atualizando, os costumes eles vão mudando e você tem que se atualizar. Então, existe a necessidade. A nossa justiça, ela é morosa, ela é lenta, tem que ser muito mais ágil. Desde a questão eleitoral, quando ocorre um ilícito numa campanha, passam-se 3 a 4 anos para a pessoa receber a sentença ou trânsito em julgado. Aí já acabou o mandato, né? Esse é um dos exemplos. E esse ativismo que nós temos hoje. Não vou direcionar para um órgão só, mas desde o primeiro grau até a terceira instância. Lembro, a Mira falou de uns projetos de lei, isso eu acompanhei de perto, em que se apresentou o projeto de lei da ideologia de gênero, e existe no direito o controle constitucional, né? Um parlamentar que não concordava com o projeto recorreu à justiça, que eu particularmente discordo, porque ali é a casa de leis, é democrático, é ali que você vai definir o que a população quer, não na justiça. Ele recorreu, conseguiu uma liminar, e o juiz, no meu entendimento, absurdamente, concedeu para que não fosse votado, nem analisado o projeto. Ou seja, ele está com controle preventivo da Constituição. Isso não existe. Isso nós debatemos lá na época, foi um caos isso. Então, existe um ativismo, sim. Já naquele tempo acontecia isso? Já acontecia, 2017, 2018. Juju, você vendo como mãe toda essa situação, a complicação das leis, a casa de lei hoje não faz mais lei, né? A gente vê hoje juiz
chamando todo mundo para conversar, para acertar as coisas, né? Para fazer a gente vê lá em cima, né? Um arranjo das coisas. Eu vou mudar a pergunta daqui para lá, tá? Eu vou mudar a pergunta. Eu acho que daqui já ficou super explicado, a gente não precisa mais ir nessa, então eu vou mudar a pergunta. Você acha que essa nova geração de políticos que vão vir nessa eleição, e a gente acha, né, e que vai mudar, essa nova geração de políticos que está vindo, eu ouvi uma vez um juiz, ele foi no Jô Soares, eu não sei se vocês vão lembrar, eu acho que a turma daqui, que é mais da minha idade, vocês daqui são mais novos, vocês não vão lembrar. Eu me lembro um juiz que andava de Fusca e ele foi no Jô Soares uma vez, uma entrevista icônica, ficou para sempre, talvez a Mira tenha mais facilidade de lembrar. E ele disse que o Brasil só ia mudar quando a geração Ayrton Senna chegasse no poder. Faz muito tempo isso. Foi quando o Ayrton Senna corria, faz tempo, né? Então ele disse, quando esta geração que está aqui, que é a geração que torce pelo Ayrton Senna, chegar no poder, o Brasil vai mudar. Eu acredito até que foi uma fala profética. Você pensa sobre isso? Essa geração sou eu, porque o Ayrton Senna era de 92 e eu torcia pro Ayrton Senna. Ayrton Senna do Brasil. O que eu tenho visto assim, pastor, é que a gente tem antes Bolsonaro e depois de Bolsonaro. A gente sempre viveu sobre a direção do PT e de uma falsa direita que era o PSDB. Então a gente achava que a gente lutava contra a esquerda colocando o PSDB no poder. E a gente hoje sabe que é a mesma coisa. Tudo o que aconteceu com o sarampo, com a aspirina, eu tomo aspirina até hoje, tá? Minha família inteira toma aspirina até hoje. E eu creio que tudo isso que aconteceu abriu os nossos olhos, não só da manipulação que ocorre a nível mundial, mas também a questão de política. Hoje a gente vê muito mais as pessoas realmente interessadas. Então, quando você chega para conversar com uma pessoa, isso é a maioria das pessoas que eu converso, elas sabem do que elas estão falando. Então, elas sabem como que funciona uma Câmara dos Deputados, elas sabem como funciona uma Assembleia Legislativa, elas sabem que o presidente não governa sozinho se ele não tiver uma base, elas estão por dentro de tudo o que está acontecendo. E eu vejo que quem está se colocando à disposição agora é a geração Ayrton Senna mesmo. Nós temos os caciques que querem se reeleger, que querem continuar tudo do mesmo jeito, que é por dinheiro, sim. Mas nós temos a pessoa que acordou, que fala, chega, algo precisa ser feito. Talvez não fosse nem simpatizante do Bolsonaro, mas está vendo toda a injustiça que acontece, está vendo todo o sistema que está por trás dessa política. Então, eu creio sim, que a partir de agora vai haver uma renovação, lógico que vai ser aos poucos, né, como a gente estava falando. Não adianta você tirar os capa preta de lá de cima, porque vai virar um caos. Então, a gente precisa ir renovando aos poucos, isso vai durar aí, sei lá, uns 20 anos. Vou te interromper, há controvérsia. Não, sim, tá. Mas isso assim, vai levar um tempo para que tudo possa ser mudado, não vai ser do dia para a noite. Então, muita gente chega e fala assim, mas só você, o que só você vai poder fazer lá? Se eu não estiver lá, outra pessoa vai estar. Então, você pode protelar e prorrogar algo, ou se não, começar uma mudança efetiva. Irmã, você é a geração Ayrton Senna? Eu sou, né? Vai, Ayrton Senna! Meu esposo deixava de ir para a escola bíblica, pastor. Ele fala para assistir a Fórmula 1. Então, assim, a geração é escolhida do Senhor, né? Nós estamos aqui sendo preparadas, sendo forjadas, sendo voz. Nós somos reino na terra. E nós precisamos, sim, nos posicionar, né? Para que a Assembleia Legislativa, para que a Câmara dos Deputados, o Senado, tudo mude. Né? É o tempo de mudança, é o tempo da gente ter as nossas próprias decisões. Falo pela questão do que nós estamos falando, né? Desse sarampo, da aspirina. Eu sou líder do projeto no Brasil sobre células-tronco. E as células-tronco, ela tem esse bloqueio no Brasil. Eu preciso ir com meu filho para fora do país porque eu não tenho a liberdade de escolher o melhor tratamento para o meu filho.
Então, nós somos os primeiros brasileiros a realizar esse transplante, porque no Brasil, pela legislação, não é aprovado. Então, muitas famílias deixam as suas casas, vendem suas casas para fazer o melhor tratamento para o seu filho. Então, acho que já é um momento da gente decidir se a gente toma aspirina ou não, e não decidirem por nós. Então, acredito sim que essa reforma na Assembleia de leis, elas precisam acontecer com urgência. Não é da noite para o dia, mas se nós, essa geração, não se levantar em alta voz para se posicionar como nós estamos nos posicionando, sempre vai ser assim. Então, é o tempo. Legal. Mana, tua vez. Tu faz parte dessa geração. O que você acha que você pode fazer como fazendo parte dessa geração? E é claro que é só um sofisma, né? A gente é a geração do renovo, né? O que você acha que a gente vai conseguir mudar as coisas? Olha, pastor, é uma geração, infelizmente, o que está acontecendo de doutrinação dos jovens, desde a época de FHC, 30 anos, né, no poder, que a gente achava que era uma direita, mas na verdade não era. Hoje nós temos o presidente Jair Messias Bolsonaro, um homem levantado por Deus para governar essa geração. Até eu vou contar aqui para os amigos que em 2017 ele foi para Maringá, pastor, e Deus falou comigo: entregue uma palavra para ele. Deus falou para mim: entrega para ele que ele é como um libertador, assim como Deus usou Moisés para libertar o povo de Israel, Deus vai usar ele para libertar o povo brasileiro das garras do PT. Aí nós fomos atrás dele, pastor, não conseguíamos falar com ele. Ele chegava no lugar: cadê o Bolsonaro? Acabou de sair. Daí nós fomos até o aeroporto, que ele já estava de saída. Eu peguei e falei assim: Júnior, vamos entrar lá dentro e vamos fazer algo diferente. Vamos tentar falar com ele ou entregar uma carta. Daí eu acabei, pastor, não consegui falar com ele pessoalmente, mas entreguei uma carta. Homem humilde, ele me ligou, pastor, e eu entreguei essa palavra para ele. Eu falei assim: Bolsonaro, Deus manda te dizer que Deus está te usando para esta geração. Você foi levantado por Deus para governar o nosso país. Ele chorou, pastor. E eu tinha o telefone dele até 2018, quando ele se elegeu, mas depois de 6 meses ele cancelou o chip. Inclusive um pastor de São Paulo teve uma visão, falando assim: olha, Gisele, eu tive um sonho, uma visão com o Bolsonaro, que ele vai sofrer um atentado. Fale para ele, já que você tem o contato, para estar resguardando ele, aumentando a segurança. Nós falamos com ele, daí eu falei assim: o pastor quer falar com você também pelo celular, eu posso passar o teu contato? Ele falou: pode. Ele é muito humilde. E daí eu passei o contato para esse pastor, ele entregou a mensagem, e dali, depois de um mês, mais ou menos, um mês e pouquinho, ele sofreu atentado. Então, nós vemos, pastor, que há uma geração corrompida, mas está sendo resgatada pelo patriotismo, que o Bolsonaro resgatou esse patriotismo, o amor à bandeira, o amor à pátria, os valores cristãos, legal, pelos 4 pilares, né, da sociedade: Deus, pátria, família e liberdade. Você levantou uma bandeira, eu quero fazer a próxima pergunta para você. Vamos começar com a Mira de novo. Mira, a gente teve uma situação horrorosa essa semana, nojenta. Eu não sei nem como. Eu não sei. Que foi aquela imbecil da Bebel, né? Pisando na bandeira nacional, sapateando, né, sobre a bandeira nacional. Eu acho que foi o fundo do poço da esquerda, né? O fundo do poço. Eu já vi situações dos caras pondo fogo na bandeira do Brasil, em manifestações, todo mundo já viu isso aqui, num ato de raiva, num ato de impensado. Mas uma pessoa, no momento de show, né? Porque ali não é um momento de forte emoção. Eu acho que a forte emoção às vezes justifica determinadas coisas. Talvez não justifique, mas explica. Mas uma pessoa em sã consciência como ela, a gente sabe que ela não nasceu no Brasil, que ela vive nos Estados Unidos, e, né, não estou aqui para falar sobre o caráter dela, não é essa a minha intenção. Minha intenção é o seguinte: ela gerou uma indignação no país. Pergunta: o que mudou no brasileiro depois do Bolsonaro? Nossa, pastor, mudou tanta coisa, gente, mudou tanta coisa. Um dos principais aspectos que eu vejo
É a nossa busca de liberdade hoje, que ela é muito grande. E aí me remete, né, à liberdade de expressão, que a gente viu o quanto ela é preciosa, e nós temos sido ameaçados o tempo inteiro. E aí eu digo nas igrejas, eu digo nas manifestações, nas opiniões, a ponto da gente ter aqui que chamar uma doença de sarampo. Isso é um exemplo muito claro da ameaça que nós sofremos hoje. Foram várias mudanças no sentido de perseguição. E muitas mudanças, gente, positivas, no sentido do combate à corrupção. Isso é impressionante. É uma pena que as pessoas se esqueçam tão rápido, pastor, do mensalão, se esquecem tão rápido, né, de todo o movimento que a gente fez de combate à corrupção, as 10 medidas que eu participei ativamente, eu participei a gravar. Ajudei a gravar os vídeos para poder orientar as crianças nas escolas do combate à corrupção. E depois tudo isso foi virando também em nada. Acabou que as 10 medidas foram completamente desconfiguradas no Congresso Nacional, a gente sabe disso. E depois teve toda a implicação também política de lideranças que estavam por trás do movimento. Enfim, mas mudou muito se nós observarmos, por exemplo, que depois de anos, pastor, as nossas estatais voltaram a ter lucro. 188 bilhões no ano passado. Isso é muito, gente. Se nós observarmos todas as conquistas de infraestrutura do Nordeste, do Rio São Francisco, o combate à corrupção, o apelo às liberdades, qual foi o grande problema dessa doença, que a gente não pode falar o nome? Foi a ameaça à liberdade. Se eu quero tomar aspirina, quem pode me impedir de tomar aspirina? Eu nunca vi uma coisa tão doida como essa. Você não pode entrar em tal lugar se você não tomou a tal da, sei lá que nome vocês vão dar. Então, muita coisa mudou com esse governo, principalmente o que eu vejo de mais expressivo é a menção ao nome de Deus. Né? A palavra já fala, né? Feliz é a nação onde Deus é o Senhor. O que trouxe tanta prosperidade para os Estados Unidos foi a citação do nome de Deus no dólar. E hoje o país está em decadência porque também está abandonando, está deixando de honrar a Deus. Então, isso, quando eu vejo um líder de uma nação ajoelhado, fazendo menção do nome de Deus, eu não tenho dúvida em dizer que essa é a maior conquista que nós tivemos. Não existe igual. Legal. Vou passar a bola para você. Dentro da mesma pergunta, o que mudou no Brasil com o comando do capitão Bolsonaro para você? Você é homem, você tem uma visão diferente das gurias, né? As gurias são mais sentimentais, né? São mais, tem o coração mais aflorado. Mas eu também sou sensível. Sei. Tão sensível como um tronco rolando morro abaixo, né? Eu sei, te conheço. Conta para mim a visão do homem. Você, né? Você hoje só estamos, ainda bem que você veio aqui hoje. Fiz questão que você viesse para mim não ficar sozinho com suas irmãs aí, para elas não me pegar. Conta para mim hoje o que você vê nas pessoas quando você conversa com os teus amigos ou quando você olha, o que mudou? Pastor, antes de responder a sua pergunta, quero só deixar registrado, nós falamos aqui estamos falando do termo capa preta, né? Que nós temos que deixar bem registrado, não quero ser técnico, mas existe um negocinho assim chamado de freios e contrapesos. O que é? É a omissão do Senado hoje. Se o Senado estivesse ativo, com bons representantes, isso não estaria assim. Deixar bem claro isso. Seria diferente a história. Então, nós temos que pensar nas pessoas que estarão lá no próximo mandato. Isso é muito importante. Em relação à mudança, quando o senhor mencionou essa ilustre desconhecida aí que pisou e sambou em cima da bandeira nacional, eu vejo que nós temos que falar em civismo, patriotismo. 90% dos meus amigos, o meu meio, são pessoas de direita, são a favor, apoiam o Bolsonaro. Tem uma pequena parcela que são da esquerda, e eu respeito, claro, né, o posicionamento. A relativização. Quando nós começamos, e eu entendo que isso é culpa nossa, nossos pais, digamos assim, nós dormimos no ponto.
porque o pessoal é muito articulado, começou na educação, na base, no fundamental, no ensino médio, e veio vindo, trazendo uma geração assim. Começou relativizando, por exemplo, cantar o hino nacional. Como o senhor é um homem novo, né? Mas... praticamente uma criança. Cantava hino nacional, você tinha que aprender o hino, tinha que entrar em forma na escola. Queira ou não, isso foi uma educação, foi um ensino. Foi relativizando, não precisa cantar mais o hino, não é obrigado mais cantar o hino. Você foi afastando o civismo, o amor à pátria. Na época nós tínhamos Educação Moral e Cívica, OSPB, você aprendia sobre o Brasil, sobre os valores, e relativizou, foi tirando fora. Então, quando você fala que nós temos um presidente dobrando o joelho e orando, isso não pode, isso é feio. Não pode ter uma Bíblia dentro de um parlamento, porque é um Estado laico, é um Estado laico. Mas o Brasil é um país cristão. Mas não laicista, né? Exatamente. Diferente. Agora, se o presidente tivesse, como nós tivemos no passado, e nós batemos muito nisso, assistindo uma peça de pessoas nuas, com práticas aí lascivas, aí todo mundo bate palma e pode, não é proibido. Então, o que é o correto é a inversão de valores. O que é o correto, hoje não pode. Você não pode tomar um medicamento hoje. Eu falava o seguinte, essa indústria desconhecida, ela sambou. Aí, a hora que ela tentou fazer um meme, ela tentou causar na internet e viu que deu um efeito contrário, veja, não podemos culpar o pai dela, ela é de maior, ela é responsável. Mas ele faz parte daquela geração dos pseudos cultos que nós tínhamos, né, que entendem que fizeram diferença, que eu discordo, eu acho que não foi feita diferença nenhuma nisso. Ganharam muito dinheiro. A não ser no bolso deles, né? Lá fez bastante diferença. É isso que eu ia falar. Ganharam muito dinheiro aqui no Brasil, acredito que ela também vai lá fora fazer isso. O que ela está fazendo? Ela não está fazendo mal para o candidato A ou o candidato B, que nesse caso é o Bolsonaro. Ela está denegrindo a imagem do Brasil lá fora. Se você pegar o Brasil, vai muito bem, obrigado, porque existe uma crise mundial. Só que ela quer denegrir, quer falar mal do Brasil. Ela está ajudando? Não. Quando ela viu, ela soltou uma nota, que ela não pensou, pedindo desculpa, mas qual a justificativa? Que ela, com o ato dela, ela estaria dando material, munição, pano para manga, para o Bolsonaro e a oposição atacar ela. Veja, ela não está preocupada com o Brasil, em nenhum momento. Errei, quero pedir perdão à nação brasileira, ao meu país. Eles estão um pouco se lixando com o Brasil, essa é a verdade. Irmã Ju, eu quero te dar a mesma oportunidade, eu quero que você fale sobre isso. O que o Bolsonaro mudou na nossa nação, o que ele mudou no teu coração, o que ele mudou na tua família, nos teus amigos, o que ele fez para você? Eu acho que, como bem foi dito aqui já, acho que a questão do patriotismo é nítida para todo mundo. Eu lembro que quando eu era pequena, que eu ia para a escola, sou super nova também, mas a gente, essa carinha de 20 aqui, eu lembro que a gente cantava, a gente tinha respeito, mesmo que não tivesse a bandeira hasteada, mas a gente tinha respeito pelo hino. A gente entrava dentro de uma sala de aula, eu não gritava com o professor. Se a gente visse algum aluno respondendo, a gente falava, nossa, que falta de educação. E tudo isso veio sendo colocado novamente na hora que o Bolsonaro assumiu, porque ele tem uma criação militar. Então, por mais que diga assim, é muito rígido, não é, são questão de princípios, de valores. Então, eu acho que tudo isso começou a vir de novo para nós. Esse respeito, esse patriotismo, respeitar a nação, o ter orgulho de ser brasileiro, porque a gente só ouvia falar do Brasil de futebol, de carnaval. Você é do país do carnaval. Então, nós não éramos conhecidos pelos alimentos que a gente exportava, pelo que a gente produzia, pela força que a gente tinha financeira. Não era por nada disso, era conhecido só por coisas ruins, tanto que muita prostituição era feita aqui dentro do Brasil internacional. E eu acho que o Bolsonaro veio reacendendo tudo isso. Agora, para mim, enquanto cristã,
Eu lembro que mesmo eu não sendo convertida à religião evangélica quando eu era pequena, eu já escutava que chegaria o tempo que o Brasil seria o celeiro do mundo. Então, eu nunca imaginei que eu presenciaria o que eu estou presenciando hoje, verdadeiramente o Brasil sendo o celeiro do mundo. E eu olhando como o Bolsonaro, exatamente como a Gi falou, que Deus falou com ela, ele sendo realmente um libertador, que é isso que eu vejo. E eu vejo na Michele, ela sendo levantada como Esther. Porque não é possível uma pessoa que sofreu um atentado, que não tinha dinheiro para divulgação de campanha, chegar onde ele chegou. Humanamente falando, não é possível você ser tão massacrado, trairagem de todos os lados, e você continuar de pé se Deus não estiver ali. Então, o fato de presenciar tudo isso, toda essa alteração que vem acontecendo, me faz crer, enquanto cristã, que Deus verdadeiramente tem algo com o Brasil e que Ele está à frente através do nosso presidente. Mana, fala para mim o que mudou na tua vida com o Bolsonaro, presidente do Brasil. Eu me lembro que quando eu ia para a escola, no jardim ainda, nós fazíamos a filinha, né? E a gente colocava a mão no peito e cantávamos o hino nacional todos os dias. E isso foi se perdendo ao longo desses anos, né? E os nossos filhos, eles já não tinham mais essa rotina, né? Esse amar a pátria, cantar o hino nacional. E com a vinda do nosso capitão, do nosso presidente, ele resgatou essa questão do hino nacional, do amor à pátria, né? A família, o cuidar da família, amar a família e Deus sobre todas as coisas. Eu me alegro muito por esse governo, eu fazer parte dele, né? Porque todos nós aqui fazemos parte desse governo, porque foi o governo que me abraçou, foi o governo que abriu as portas para que eu pudesse levar a nossa causa, que pudesse estar ajudando a tantas pessoas com deficiência, né? Então, falando, como a Ju falou da Michele Bolsonaro, eu me sinto muito íntima dela, embora eu nunca cheguei perto, ou eu nunca abracei a Michele Bolsonaro, mas a gente vê a dedicação daquela mulher, uma mulher honrada, uma mulher de Deus, que sim é o alicerce do seu esposo, onde ela vai no gabinete dele, vai orar, né, com as suas intercessoras. Então, eu acho que esse nosso governo, ele veio para fazer a diferença. E a gente vê essa representatividade nela, nas pessoas com deficiência. Os surdos que não tinham voz, os cegos, as doenças raras, né? Hoje a mielomeningocele é reconhecido na Comissão de Pessoas com Deficiência lá em Brasília. Então o governo trouxe de volta esse nosso amor à pátria, mas também nos trouxe oportunidades para a gente buscar, porque é possível. Então eu sou muito feliz no governo atual, onde eu tive a oportunidade, portas abertas, onde a gente chega em Brasília, e quando a gente entra nos ministérios, até dentro do palácio, a gente vê irmãos orando, irmãos intercedendo. Eu acho que num lugar tão de trevas, que outrora, ou ainda permanece em alguns momentos, mas a gente vê que o reino está reinando, que é o nosso Pai Celestial, através dele. Eu quero que você fale para mim o que o Bolsonaro fez, o que ele mudou, né, na tua vida. Vou te dar essa oportunidade, eu queria que você falasse sobre isso, por favor. Olha, pastor, com o governo Bolsonaro, mudou muitas coisas, como já foram ditas aqui, a questão do patriotismo, o amor à bandeira, resgatou a questão do civismo nas escolas, muitas escolas foram implantadas, cívico-militares, as minhas filhas tiveram a oportunidade de estudar em escolas assim, é muito legal, pastor, é uma disciplina extraordinária. Então, o que eu vejo? Não é somente uma mera eleição, é uma luta do bem contra o mal. É a eleição mais importante do mundo. Não foi mencionado aqui, mas eu quero mencionar para os nossos amigos da live que está assistindo. É realmente uma luta do bem contra o mal. Nós tivemos uma amostra grátis nesse ano de pandemia, o que é o lockdown. O que foi implantado no lockdown, o quê? Uma amostra grátis do comunismo, pastor. Pessoas não poderiam trabalhar, não podiam sair nas ruas, não podiam fazer nem caminhada, foram presas. Na minha cidade de Maringá, teve uma pessoa, tem um dono de um lava-jato, ele foi praticamente enforcado. Passou até na rede nacional o que aconteceu com ele, sabe? O guarda municipal enforcando ele porque ele estava trabalhando.
Isso daí não é um comunismo? Então, nós temos que nos levantarmos, temos que nos posicionarmos. Por quê? Porque nós estamos vendo que as cadeiras estão ocupadas por pessoas erradas. O nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, ele não consegue governar sozinho. Precisa haver uma renovação completa no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa do Paraná. Porque nós não tivemos pessoas que defendessem os nossos projetos, as nossas pautas, não defender os empresários, ninguém defendeu os empresários nessa época. Todo mundo ficou silente, calado. Eu sou empresária também do ramo imobiliário, há 14 anos em Maringá, e minha empresa foi fechada. Ficou mais de 30 dias fechadas, perdi funcionários. Então, assim, pastor, isso daí nós não queremos para o nosso país. Como foi dito aqui, a Michele Bolsonaro, uma mulher de Deus, nós temos um presidente temente a Deus, que dobra os seus joelhos todos os dias, declarando que o Brasil pertence ao Senhor Jesus. No Salmos 33:12 está escrito: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E lá em Provérbios 29:2 está escrito assim: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Mas nós, brasileiros, não vamos gemer, em nome de Jesus. Por quê, pastor? Porque nós temos um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e a terra. E nós sabemos que os brasileiros, o Brasil, tem aliança com Israel. Isso é muito importante. Então, nós somos abençoados. E eu creio que do Brasil sairá o grande avivamento. O Brasil é o celeiro do mundo. Somos ricos. Nós temos riquezas assim extraordinárias que outros países não têm. Olha o tamanho do nosso país. França, Alemanha, está, como o senhor disse, derretendo os fogos lá, está queimando tudo. E nós não, nós somos um país tropical, um clima maravilhoso. As pessoas estão voltando, pastor. Os Estados Unidos tem amigos nossos voltando dos Estados Unidos, porque um pedacinho de carne lá agora está mais de R$100. Eles não conseguem comprar. Não conseguem mais comprar carne. Então, infelizmente, assim, se o pessoal está reclamando que aqui não consegue comprar, imagina lá fora. É que a pandemia no mundo inteiro aconteceu, né? Uhum. Tá. A gente já está com quase 1h30 de live, já temos mais de 27 mil pessoas vendo a gente. Eu quero agradecer você pela tua paciência, primeiro para aguentar esse chato aqui e eu, né, que a gente é muito chato. Então a gente sabe, né, mas nós estamos falando aqui sobre coisas, a galera está toda aqui falando, pô, legal, a live show, 100%, muito legal, está muito boa, está muito bacana, né, um espaço muito legal, graças a Deus por isso. Está todo mundo aprendendo a conhecer cada um de vocês. Todos vocês são candidatos e candidatas, né? Candidato e candidatas a deputados estaduais aqui pelo Paraná. Isso não é uma live partidária, né? Tem gente de partidos diferentes aqui. Não, isso é um grupo de amigos que está aqui reunido falando sobre um assunto que você quer ouvir. A gente não vê, né? Enfim. Mas eu queria aqui dizer o seguinte: se alguém quiser conversar com a Mira, qual é o teu endereço? A pessoa fala com você como, eu queria que você desse, agora cada um de vocês vai dar, eu não sei se é o Instagram onde vocês trabalham, como é que é, qual é o teu endereço, Mira? Como uma pessoa consegue falar com você? Coisa mais fácil é falar comigo, gente. Talvez alguns se lembrem, eu fiquei 27 anos trabalhando, apresentando telejornais, né, 17 anos numa mesma emissora, e hoje eu estou muito feliz, pastor, com as pessoas que nós temos encontrado, com as abordagens, porque a vida inteira eu convivi com notícias ruins, com essa realidade dura das pessoas, e na oportunidade agora de poder fazer alguma coisa, isso é uma bênção, gente, porque tudo que a gente quer de verdade, pastor, é servir. Porque nós sabemos que a gente tem condições de servir com integridade, com tudo aquilo que Deus já nos trouxe, tudo aquilo que a gente já estudou, que a gente vivenciou. Então, se você tem desejo de apresentar ideias, de fazer perguntas, de conversar comigo, é só me acessar nas redes sociais, Mira Grassano. Não é Miriam, Mira. E Grassano com cedilha. E aí fica Gracano, né? Legal. Mira Gracano. Mira Grassano, né? Tá legal. Irmão Vô, se alguém quiser falar com você, mandar sugestões, contratar você para ser seu advogado, não, isso não, essa brincadeira. Agora não dá. Não, 10%, não esquece. Fazendo propaganda, né? Tem que... Como é que a pessoa faz para falar com você, mano? Dá teu endereço aí. Pastor, são as redes sociais. Nós temos o Instagram e também o Facebook.
Volmir Aguiar, com W, Volmir Aguiar. Lá tem nosso contato, tem celular, tem o Messenger, nós respondemos, sou eu mesmo que estou ali interagindo, respondendo. Na página e toda a rede social tem o trabalho realizado, tem as leis aprovadas, tem projetos de lei, e ali nós aceitamos sugestão, conversamos, marcamos reunião, por lá mesmo. E agradeço a oportunidade de desejar aí. Legal, obrigado. Maninha, como é que as pessoas fazem para falar com você? Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a minha história, conhecer sobre o livro A Colecionadora de Milagres, que eu lancei no final do ano passado, conhecer um pouco sobre o Isaac, acessibilidade, a doença rara, famílias, eu sou mentora de famílias, pode estar acessando o meu Instagram, eu mesma que respondo no direct, @juflores, é bem facinho, @juflorespr, de Paraná. Estou à disposição. Legal. E você, irmã, se quiserem achar você, faz o quê? Também pelas redes sociais, né, conhecer mais o meu trabalho, que eu venho desenvolvendo como mãe, como presidente, agora afastada, licenciada, né, da Associação Brasileira Superando a Mielo Meningocele, a ABSAM. Pode também acessar as minhas redes sociais, @oficialkellycavalcante. Também no Facebook, no Instagram, Facebook sou eu mesma também, que estou ali direcionando, respondendo. Lá tem o meu contato telefone, tem todas as redes lá no meu Instagram. E você, mana, como é que faz para achar você? Qual é o teu endereço? Bom, eu estou nas redes sociais como Gisele Bianchini, Gisele Bianchini Oficial no Facebook, né, Instagram, e é com 2 L's, tá, pastor? Gisele com 2 L's e Bianchini com CH. Então, nós temos um escritório também de imobiliária em Maringá, né? Nós temos a imobiliária há 14 anos, Bianchini Imóveis. Quem quiser falar comigo, conhecer mais da minha história, do testemunho de vida da minha filha que foi curada, para honra e glória do Senhor, do câncer, pode estar indo falar comigo, dando sugestões, ideias também sobre os projetos. Nós estamos desenvolvendo, pastor, vários projetos na área da saúde, em defesa da mulher, das crianças, inclusive a questão do abuso sexual, que a cada 1 minuto, 2 minutos, uma criança é violentada no Brasil. Então, nós estamos desenvolvendo projetos nesse sentido também, pastor. Obrigado. Deus abençoe, é uma honra estar aqui com vocês, é um prazer. Legal. Quero agradecer a audiência e a paciência de todo mundo, né, por vocês estarem aqui conosco já 1h30, tudo bem que a gente começou com 15 minutos aí atrasado, né? Mas eu quero agradecer vocês dentro dessa nossa nova roupagem, vamos colocar assim, né? Na sexta-feira, onde a gente está fazendo aqui entrevistas, abrindo oportunidade para que as pessoas venham até aqui, falem com vocês. Eu tenho certeza que tem muita gente que está nos assistindo, que tem os mesmos problemas, que pensa da mesma maneira, e você acessando as redes sociais das meninas, do vô, você vai poder aí ter acesso às informações, como faz, né? Ter ajuda. E, né, quem sabe aí no futuro próximo você então tem um contato, e você agora conhecendo eles, sabe que eles são, né, que amigos do pastor Santos, você já sabe, né, e eu gosto de apresentar os meus amigos para vocês, tá bom? Muito obrigado, eu tenho que ir embora porque eu estou com fome, vocês já sabem, né, já 3h30, né, eu já estou com fome, a gente tem que ir embora. Muito obrigado por todo mundo, eu quero avisar a galera que amanhã a gente tem batismo em Canelinha. O pastor vai estar lá, né? Eu espero que às 10, eu vou sair 7 horas da manhã para chegar lá às 10 da manhã, 10h30, e eu vou estar esperando vocês. A gente vai almoçar junto, vai passar um dia agradável ali em Santa Catarina, tá bom? Um beijo para todo mundo, Deus abençoe vocês, e até domingo, né? Domingo a gente está aí no culto às 20 horas. Beijo, Deus abençoe, tchau. Tchau, galera, obrigado, Deus abençoe vocês, muito obrigado, até